Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria José de Mello, trabalho no curso Evolução como professora de redação. Estou aqui com vocês para aprofundar algumas dicas de redação que já são trabalhadas em sala de aula. Inicialmente, vamos relembrar qual é a tipologia textual que são cobradas nos principais vestibulares do Amazonas. Quais são? E do Brasil também. É o texto dissertativo. O que, pessoal? Argumentativo, certo? Vamos lá. Texto dissertativo argumentativo. Esse texto, quais são os nossos vestibulares principais aqui do Amazonas? Nós temos o quê? O Enem, certo? O que mais? Temos a UEA e temos o quê? O PSC. A UEA nós temos o CIS e o que mais? Macro. Todos esses vestibulares, a redação, a tipologia cobrada é qual? Texto dissertativo argumentativo. O que vai mudar de uma banca para outra é a forma, os critérios de avaliação desses textos, mas todas vão cobrar exatamente aquilo que é essencial no texto dissertativo argumentativo. Você já está trabalhando isso em sala de aula, no curso Evolução, mas vamos lá. O PSC, né, da UFAM, o Enem te dá direito tanto às universidades públicas do Brasil todo, da UFAM também, e também você tem aqui a forma de ingresso, o SISU, e tem mais o quê? As faculdades particulares, né? Que você pode também entrar. Bom, mas isso, o que nos interessa exatamente hoje? Como que isso é cobrado? Quais são os critérios? Quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter na hora da prova? Se o texto é dissertativo argumentativo, eu tenho que lembrar exatamente de uma coisa principal. Eu preciso ter uma tese e eu preciso desenvolver argumentos coesos e coerentes em defesa da tese. Hoje, pessoal, olha aqui para mim. Nós vamos trabalhar com os critérios do Enem. Mas eu gostaria de chamar a atenção, e agora eu vou chamar vocês aqui para a nossa tela. O Enem, desde 2022, independente da banca, ela estabelece, ela traz para o estudante, para o participante do Enem, daquele ano, os critérios que serão avaliados. E essa cartilha aqui, ela é muito importante para você. Além das aulas, leia. Se você não tem tempo, né? Você quer aprofundar, tem uma dúvida específica, você vem aqui, certo? Então, eu convido vocês a apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai ter acesso a essa cartilha, independente da banca. Nós já tivemos Sebrasp, já tivemos FGV, VUNESP como banca do Enem, mas quem dita as regras é o MEC, por meio do, como eu falei, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, certo, gente? Então, guardem essa dica. Vamos lá para, então, os critérios do Enem. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer diante da prova de redação do Enem? A primeira coisa que você tem que fazer diante de qualquer vestibular é ler os elementos da prova de redação. Essenciais. Quais são os elementos principais? As instruções. Você precisa ler. Então, tudo que tem aqui são pontos de atenção, porque se você não ler, de repente você pode fazer alguma coisa que já está dizendo aqui para você ter cuidado, e isso pode levar você a tirar 0 na sua redação. Já pensou? Outra coisa, outro ponto de atenção. Aqui nós temos os textos motivadores. E, por fim, nós temos a proposta de redação. Exatamente na proposta de redação é que está
que contém lá tanto o tema, a frase temática, quanto os critérios que vão ser cobrados. Esses textos de apoio, gente, eles precisam ser lidos, porque se você tiver dúvida em relação ao tema, os textos de apoio vão te dar subsídios para que você possa entender do que se trata o tema, você possa compreender o tema. Você vê que normalmente é um texto que vai... O texto 1, observem que os textos foram textos curtos, né? Essa aqui é a redação de 2023, da prova de redação de 2023, porque a cartilha traz isso, né? Sempre um ano anterior. Mas você observa aqui que é um texto explicando o tema, o outro texto trazendo dados estatísticos e o outro trazendo alguma coisa específica relacionada ao tema em termos de legislação e tudo, e sempre tem algum texto multimodal, que são textos que combinam imagens e palavras, mas que dizem muito sobre o tema, normalmente infográficos. Feito isso, li a proposta, qual é? Nós já trabalhamos, vocês trabalharam isso em sala de aula, aluno do Evolução, você trabalhou isso em sala de aula. Você tem que organizar, preparar o seu projeto de texto. Eu não vou aprofundar muito isso, porque nós estamos trabalhando isso em sala, você tem isso na sua apostila, mas só lembrando, o texto dissertativo ou argumentativo, como qualquer texto, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, pessoal. Agora, o importante é saber o que tem que conter em cada parte dessa redação. Por exemplo, na introdução, que é o primeiro parágrafo, eu tenho que contextualizar o tema, eu tenho que apresentar a tese que vai ser desenvolvida, lembrando, para quem não lembra, né? O que é a tese? O meu ponto de vista sobre o tema. O que é essa contextualização? A apresentação do tema. O que eu sei sobre esse tema? Se eu não sei nada, o que os textos de apoio me trazem? Agora, atenção, gente, não pode copiar texto de apoio, tá bom? Bem, eu vou aproveitar aqui, nessa introdução, eu também vou apresentar de forma resumida os argumentos que eu vou utilizar para defesa de minha tese. Então, eles precisam ser coerentes. Eles precisam realmente sustentar a minha tese, porque o texto é o quê? Dissertativo argumentativo. Aí nós temos parágrafos de desenvolvimento. A dica é, nós temos 30 linhas para escrever, gente. Então, não adianta eu querer escrever muita coisa que eu posso me perder. Então, vamos definir 2 parágrafos de desenvolvimento. Na introdução, eu apresento 2 argumentos. Vamos pensar assim, eu vou trazer um argumento 1 e um argumento 2 que eu vou desenvolver. E eu a trago de forma resumida na introdução. No desenvolvimento, eu vou trazer esses 2 argumentos, um em cada parágrafo, desenvolvendo. E isso aí vai garantir lá no Enem ser avaliado na competência 3. E, por fim, nós vamos ter a conclusão. Na conclusão, eu não vou trazer mais nada de novo. Eu vou só retomar o que eu falei no meu texto, eu vou fazer a reafirmação da minha tese com base nos argumentos e vou fechar o meu texto. E qual é a novidade, o diferencial do Enem em termos de avaliação que ele cobra mais em relação, por exemplo, ao UEA? Porque os critérios da UEA e do Enem eles são muito parecidos. O que o Enem vai ter a mais, que é a apresentação da proposta de intervenção, que nós vamos falar depois de uma forma mais aprofundada no próximo vídeo, especificamente sobre essa proposta de intervenção. Mas hoje eu convido vocês agora, sabe o quê? Nós vamos analisar uma redação que tirou nota 1000 em 2023, com esse tema. Vamos lá? Vejam só, eu vou deixar vocês aqui nessa tela, prestem atenção nessa tela. E como eu falei para vocês, a cartilha do Enem, do INEP, que é publicada pelo INEP, olhem só para mim um pouquinho. Essa cartilha é assim, pessoal,
todo assim, mais ou menos no mês de outubro, ela é publicada. E ela vai ter sempre como referência o ano anterior. Por isso que eu trouxe para vocês aqui o ano de 2023. Essa redação nota 1000 foi de 2023, com os temas. Agora nós vamos para a tela. Vamos lá, de olho na tela, pessoal. Olha só, a frase temática da redação nota 1000 de 2023 foi essa aqui, olha. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha, tem uma coisa muito importante. Depois que eu faço toda aquela leitura da prova, eu tenho que fazer o quê? A interpretação da frase temática. Gente, agora eu quero que vocês olhem para mim, no meu olho, isso é muito sério. O tema da redação, ele precisa ser compreendido. Porque se você fugir do tema, você pode tirar o quê? 0. Ai, gente, ninguém quer isso, né? É muito triste quando tem uma redação maravilhosa e ela tira 0, uma redação muito bem estruturada, mas tira 0 porque fugiu do tema. Ou então, tira uma nota muito baixa porque tangenciou. Então, de olho, porque o que eu vou falar aqui para vocês é importante. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: qual é o eixo temático? Do que é que eu estou falando? E esse do que, agora olhe para mim, do que eu estou falando é o problema que está sendo abordado, que está sendo discutido. Qual é, pessoal? Vamos lá. É invisibilidade. Vamos lá. Invisibilidade do quê? Do trabalho de cuidado. De cuidado, certo? Agora, atenção, esse é o tema. Eu tenho que entender também as palavras. Quando eu digo invisibilidade, significa o quê, pessoal? É algo que não é reconhecido. Essa palavra invisibilidade, ela não é nova, né? Nos temas da redação, são palavras que eles gostam muito de utilizar, porque é aquilo que não é valorizado, que não é reconhecido. Então, veja, invisibilidade, né, do trabalho. Que tipo de trabalho? Do trabalho, até esqueci de colocar, de cuidado. Agora, vejam bem, realizado por quem? Pela mulher. Vou aqui engolir uma palavra, mas vocês vão me entender, né? Cuidado realizado pela mulher. Eu vou falar sobre o trabalho realizado pelo homem? É esse tema? Não, é pela mulher. A invisibilidade do trabalho realizado pela mulher. Então, esse é o eixo temático. Esse é o problema que vai ser discutido. E aí eu tenho que ter cuidado também as palavras, isso aqui, né? Palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Você que está aí, que é aluno do Evolução, eu sei que você já está, eu estou ouvindo, eu estou sentindo que você está falando. Você falou em desafio, né? Exatamente, isso mesmo. Desafios, né? Que mais? Enfrentamento. Isso, eu ouvi você falando aí enfrentamento, né? Mas onde? Em que lugar? No Brasil. É lá nos Estados Unidos? Não, é no Brasil. Isso precisa ficar claro no meu texto. Essas palavras-chave, elas precisam aparecer. Por quê? Se eu deixar de colocar, por exemplo, desafios, meu texto vai tangenciar e a minha nota vai ficar muito baixa. Nós vamos falar sobre isso no decorrer das nossas dicas. Lembrando, toda vez que o Enem falar em desafio, gente, ele, como ano passado ele falou sobre desafios para valorização da herança
africana no Brasil. Quando ele diz desafios, ele já está dizendo desafio para valorização. O que ele já está dizendo? A herança africana no Brasil não é valorizada, porque ela encontra desafios. Que desafios são esses? São os obstáculos, certo? Então, vamos lá. E nós trouxemos para vocês os critérios de avaliação do Enem. Competência 1 vai avaliar o quê? A modalidade da língua, certo? Só para relembrar que vocês já sabem disso. E quem não é aluno do Evolução, só para ter essa dica aqui, que isso aí está lá na cartilha também, mais desenvolvido. Competência 2 vai avaliar a abordagem temática, se você compreendeu a proposta. A 3, o projeto de texto, né? Isso aí nós vamos desenvolver depois. A 4, a coesão textual, se você sabe utilizar os mecanismos de coesão textual, né? No desenvolvimento do seu texto, na construção da argumentação. E aqui, né, o projeto de texto também vai avaliar a coerência, tá? A coerência textual. Só para relembrar. E a 5, aquilo que o Enem pede a mais, que é o que mesmo, gente? Isso mesmo. A proposta de intervenção, que eu vou chamar aqui de PI, tá? Então, vamos ver se essa redação nota 1000, por que ela tirou nota 1000? Vamos lá, olhem de olho na tela. Essa redação foi escrita pela Letícia Vicente da Silva, está lá. Ela está lá na cartilha do Enem, né? Aquela que eu coloquei para vocês inicialmente. E no final, interessante é isso, que por isso que é bom vocês estudarem. No final de cada redação, vem um texto dissertativo argumentativo explicando por que a Letícia tirou nota 1000 nessa redação, mas eu vou resumir aqui para vocês, tá bom? Vamos ler comigo aqui, moçada? Vamos lá. Como símbolo da discriminação feminina no Brasil, o papel social da mulher, originado e consolidado na colonização portuguesa, é caracterizado pelo trabalho exclusivamente doméstico, haja vista que a escravização de indígenas e de africanos restringiu as suas funções ao labor do lar, como cozinheiras, faxineiras e até cuidadores de criança e dos senhores de engenho. Gente, olha essa parte inicial aqui. Lembra que eu falei o que tem que ter na introdução? A contextualização do tema, a apresentação do tema. E ela traz aqui. Gente, só para adiantar, nós vamos falar sobre repertório. Eu não preciso necessariamente, obrigatoriamente, trazer um repertório na introdução, mas se eu trouxer, eu tenho que trazê-lo a serviço da minha tese, a serviço da contextualização do tema. E aí, olha, e aqui ela traz, né? A Letícia, ela fala sobre a colonização portuguesa, quando o trabalho ele é originado daí, né? A discriminação feminina no Brasil, o papel social da mulher, ele já começa a ser, a origem começa lá na colonização portuguesa. E aí, o que ela diz? Ela volta, né? Vejam, nesse contexto, qual é o contexto? Essa questão da discriminação do trabalho realizado pela mulher no Brasil. É válido ressaltar que, embora não seja um tópico de constante discussão, o serviço das mulheres, especificamente o de cuidar de outras pessoas, olha aí o trabalho de cuidado, é inviabilizado pela desvalorização e pela invisibilidade recebida da sociedade, sendo uma marca do desafio enfrentado por essa minoria cotidianamente. Vejam só, apresentou o tema e ela trouxe o quê? Olhe para mim, pessoal. Ela já trouxe, ela fez a tese voltada para o tema, ela já desenvolveu ali e agora ela vai trazer os argumentos. Quer ver? Olha só lá no texto.
Ademais, torna-se viável relacionar essa complicação à perpetuação de valores preconceituosos e à precarização dessa atividade laboral. Lembra que eu falei para vocês do argumento 1 e do argumento 2? Qual é o argumento 1 aí que eu espero, e ela com certeza desenvolveu, né? Eu tenho aqui que ela colocou já na introdução, apresentando, ó. Olha, isso relaciona-se a quê? A perpetuação de valores preconceituosos e eu vou colocar até aqui, pessoal, olha. Vou colocar aqui o argumento 1. Qual é? Perpetuação de valores. Vou só colocar aqui, não vou escrever tudo, que aí vocês já vão lá no texto. Perpetuação de valores. Eu vou colocar aqui do preconceito, tá? Em outras palavras, né? É isso que ela está dizendo. E o que mais? Qual é o argumento 2? O argumento 2. Precarização dessa atividade laboral. Então, eu vou colocar só precarização que vocês já vão saber, tá? Só para nós termos um norte quando nós chegarmos nos próximos parágrafos. Olhem para mim. O avaliador, ele vai fazer o quê? Ele já vai olhar no teu primeiro parágrafo e vai dizer, nossa, já abordou o tema completo. Tenho aqui os desafios, eu já estou falando sobre a invisibilização do trabalho da mulher, e é no Brasil, já colocou tudo. Então, o avaliador já pode corrigir tranquilamente os outros critérios da redação, porque a abordagem do tema já foi realizada completa. Vamos agora para o segundo parágrafo. Nessa perspectiva, vejo que ela já começa o parágrafo estabelecendo uma coesão com o parágrafo anterior, por meio do operador argumentativo nessa perspectiva. É possível citar que a criação de estereótipos agrava a permanência de raízes estruturais tradicionalmente discriminatórias, uma vez que a mulher se torna uma figura funcional padronizada. A nossa apostila, muito bem trabalhada na sala de aula para os nossos professores de redação, ela diz que o parágrafo ele tem que começar com um tópico frasal. E o que é o tópico frasal? É a introdução do parágrafo, gente. E sempre eu preciso começar o meu parágrafo com o argumento que eu vou desenvolver, sem muitos enfeites, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade, sob esse viés, como afirma a escritora contemporânea Chimamanda Adichie, tomara que eu tenha pronunciado certo o sobrenome dela, né? Se eu não pronunciei, me desculpem. Grupos minoritários são marginalizados pelo corpo social devido às características pré-estabelecidas sobre eles, de forma que a imagem feminina seja um exemplo dessa situação a ser relacionada constantemente ao trabalho de cuidado com uma conotação social negativa. Nessa conjuntura, é perceptível inferir que, analogamente à teoria de Chimamanda, a associação das mulheres ao cuidado comunitário ou doméstico é histórico, cultural e literário, como retratado na obra de Letícia e aí, né, A Casa das Sete Mulheres, que conta os 15 anos da Revolução Farroupilha pela visão de 7 mulheres destinadas a cuidar dos feridos, servindo de exemplo para o reforço de estereótipos femininos nos diversos âmbitos sociais, principalmente no laboral. Gente, olhem para mim, eu fico até emocionada com um texto desse. Perceberam como ela desenvolveu muito bem o primeiro argumento? Como ela falou, como ela contextualizou, né? E ela trouxe repertórios que dialogam com o argumento que ela está desenvolvendo. Não trouxe mais nada, foi sempre relacionando por meio dos elementos coesivos, relacionando um com o outro. Traz aí, né, a Revolução Farroupilha e nós vemos bem como que acontece
a perpetuação do preconceito, que ainda é um problema que ainda não foi resolvido, e ela traz aí no texto dela. E agora nós vamos para o argumento 2, que é o nosso terceiro parágrafo. Vamos lá. Outrossim, gente, o primeiro parágrafo, ele vai garantir para você a nota máxima na competência 4, que é a utilização dos mecanismos coesivos, tá? Que é a coesão. No segundo parágrafo, o primeiro parágrafo, eu não preciso obrigatoriamente ter um operador argumentativo, mas no segundo, no terceiro e no quarto eu preciso. E ele tem que estabelecer uma coesão, uma relação de sentido com o parágrafo, uma questão de continuidade do parágrafo anterior. Então, quando ela diz outrossim, é a mesma coisa que dizer ademais, além disso, certo? Então, voltando lá para o nosso texto. A precarização do trabalho de cuidado, realizado pela mulher brasileira, é um dos inúmeros desafios que essas profissionais enfrentam diariamente, sendo um modo de invisibilizar a atuação no mercado profissional. Qual que era o nosso tema e o nosso argumento a ser desenvolvido? O argumento 2, precarização. Lembra que eu falei para vocês do tópico frasal? Tem que iniciar com o argumento que será desenvolvido. No caso aqui, o argumento 2, né? E ela já começa. E aí, ela vai explicar, vai desenvolver esse tópico frasal. Sob essa ótica, segundo o sociólogo Ricardo Antunes, a sociedade atual possui a tendência de precarizar as atitudes laborais, influenciada pela bolha ideológica que a isola do comportamento capitalista de luta desigual frequente. Nesse prisma, pode-se concluir que a consonância com o pensamento de Antunes, um grande desafio para que quem vive desse exercício trabalhista é a desvalorização, já que além das más... Vocês viram que o acento grave dela ficou quase assim, parecendo um agudo, mas deu para entender, né? É desvalorização, já que além das más remunerações financeiras e sociais, há o agravante da desigualdade de gênero, que historicamente é uma pauta em discussão para a erradicação. Viram como ela desenvolveu? E ela trouxe aí para fundamentar, para sustentar o argumento, ela trouxe o Ricardo Antunes, né? E aí, gente, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é aquele nosso chamado parágrafo padrão, que é cobrado em todos os vestibulares. O parágrafo padrão, ele tem que ter introdução, já falei, o tópico frasal desenvolvido. Algumas pessoas chamam também de microtese, pode ser, né? E é, na verdade. E aí ele tem que ter o desenvolvimento e tem que ter o fechamento, que é a conclusão do parágrafo. Bem, desenvolvemos o argumento 1, o argumento 2, o que está faltando agora? A conclusão. Vamos ver como a Letícia concluiu o parágrafo dela. Portanto, olha aí o elemento coesivo e conclusivo. Portanto, e ela utilizou o portanto corretamente. É indubitável constatar que medidas são necessárias para corrigir essa problemática. Olha qual é o tópico frasal dela. Ela retoma tudo o que ela falou, desenvolveu, argumentou como um problema, que é a questão da invisibilidade do trabalho da mulher, né? Do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Esse é o problema discutido no texto. E ela já vai trazer aqui uma proposta de intervenção, de solução para o problema. E ela diz assim: é imprescindível que o Ministério do Trabalho, olha, órgão governamental responsável pela garantia de direitos, promova, por meio de incentivos fiscais, programas de fiscalização das garantias trabalhistas das mulheres cuidadoras, a fim de diminuir os desafios enfrentados por essas profissionais
cotidianamente. Ela já tem aqui um elemento que é chamado agente. Quem é que pode ajudar a solucionar esse problema? Quem é que pode ajudar a solucionar esse problema? Vamos lá. Qual é o Ministério do Trabalho? Por que o Ministério do Trabalho é importante, é competente? Esse problema da invisibilidade do trabalho é a família que vai resolver? Ela pode até resolver, mas eu tenho que explicar porque que ela pode ajudar a resolver esse problema. Mas aqui ela coloca o Ministério do Trabalho, ela diz por que ele é um órgão competente que pode resolver isso? Porque ele é o órgão governamental responsável pela garantia de direitos. Aí eu tenho o quê? O detalhamento do agente, que é o Ministério do Trabalho. E ela diz, promova por meio de incentivos fiscais, programas de fiscalização das garantias trabalhistas das mulheres cuidadoras. Olha aí, é isso que o governo precisa fazer. A Letícia está dando essa sugestão, essa proposta. Com que finalidade? A fim de diminuir os desafios enfrentados por essas profissionais cotidianamente. Paralelamente, agora ela traz uma outra proposta. É preciso, é obrigatório ter duas propostas? Não. Se você colocou uma proposta completa, tudo bem. Você já vai garantir os 200 pontos na competência 5, mas ela colocou, né? E vocês viram que a primeira está faltando alguma coisa. Está faltando como que ele pode fazer isso. Vamos ver se a segunda. Paralelamente, é dever da mídia, outro agente. Máximo canal de informação da atualidade. Isso aí é o quê? Detalhamento. Viabilizar a ação. Por intermédio, eu já tenho aqui o meio de comerciais televisivos, campanha de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade, com o intuito de eliminar estereótipos associados às funções exercidas por ela. Dessa forma, será possível uma maior visibilidade do trabalho de cuidado e das múltiplas atividades que uma mulher exerce. Gente, eu gostaria de chamar a atenção para vocês que a proposta de intervenção, ela tem que resolver, ela tem que propor uma solução para um problema que você abordou no desenvolvimento. O que acontece é que muita gente, às vezes, perde ponto na competência 5 da redação do Enem, ou porque desrespeitou os direitos humanos, que isso é o critério da competência 5, ou então porque esqueceu algum elemento, ou então deu a solução por um outro problema que não foi discutido no desenvolvimento do texto. E a Letícia, né, como nós vimos, ela cumpre todos os critérios apontados, solicitados, né, apontados nas 5 competências que eu apresentei para vocês aqui, voltando aqui para o nosso quadro, né? O texto dela, modalidade escrita da língua, eu até passei e não falei para vocês, ela apresentou, você pode dizer assim, nossa, mas ela escreveu enfrenta, né? Vocês vão escolher que ela tem uma palavra lá que eu esqueci de colocar, enfrentam. Vocês viram que faltou aqui um N, né? Na verdade, é um erro de ortografia, um desvio ortográfico, né? Mas assim, até 2 o Enem perdoa. Então, foi perfeito, o texto bem estruturado, como é que a gente fala? A estrutura sintática, só teve esse probleminha com o verbo enfrentar, abordou o tema de forma completa, projeto de texto estratégico, né? Utilizando assim, selecionando bem as informações, os argumentos em defesa do ponto de vista, o texto coeso, vocês perceberam isso que eu fui apontando, e por fim a proposta de intervenção com os 5 elementos. É isso, pessoal. Por hoje é só, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Você quer realmente, como é que você pode se preparar e garantir a nota 1000, nossa última tela aqui para vocês de hoje, olha. Como é que eu posso me preparar para a redação do Enem? Vocês sabem que o Enem, todos os vestibulares têm uma temática, essas temáticas estão dentro de um eixo temático. Vocês vão ver isso muito bem lá na nossa apostila.
Então, o que nós sugerimos para vocês? Leitura dos textos diversificados e hipertextos, reflexão sobre os possíveis temas e os eixos temáticos. Nas nossas oficinas de redação, só uma atenção. Vocês viram que nas oficinas vem uns textos bem longos, mas aquilo ali é proposital, para que você se aproprie de repertórios que possam te ajudar no dia da prova. E olha que ajudou muita gente em 2024. Estudo de análise sintática, olha, atenção às aulas de linguagens aí, de gramática, porque eles são importantes, eles vão te ajudar na redação. E aí, aprofunde-se ali na sua maior dificuldade. As regras do emprego de vírgula são excelentes para revisar a análise sintática. E aí, quer alcançar nota 1000? A dica é leitura, escrita diária, que é o exercício da redação à prática, a revisão do seu texto, reescrita, e aí você vai ter a redação nota 1000, a redação nota máxima nos vestibulares. Pessoal, nós estamos aqui para ajudá-los a alcançar a redação. Ela é muito importante em qualquer vestibular, você pode tirar nota máxima em todos os outros, mas se você não for bem na redação, isso pode prejudicar muito você, não só no Enem, mas nos demais vestibulares também. Então, vá lá nos comentários, faça, se você tem alguma dúvida, se você tem sugestões de tema que vocês gostariam de abordar, coloquem lá, que aí nós vamos ali preparar esses nossos momentos de tira dúvidas. Hoje foi uma aula assim, mais para contextualizar, né? E nós estamos aqui para atender. No nosso próximo encontro, nós vamos ver como é que esses critérios são trabalhados na redação da UEA e do PSC. Atenção às aulas, leia a nossa apostila, pratique e olhem esses slides, voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Até mais, pessoal!